Buenas, pessoal, tranquilo? Estamos aqui hoje para continuar nessa sequência de vídeos a respeito do processo EB2NW. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a etapa que eu chamo de montagem do processo. Precisa ou não precisa, afinal, de um advogado de imigração? Mais ou menos quais os valores envolvidos? A gente vai começar dando um start no nosso fluxograma por todas as etapas que permeiam o processo como um todo, tá bom? Então, fica conosco aqui. Eu sou o Rodrigo, você está no canal Como Imigrei. Bom, pessoal, vamos começar frisando aqui novamente, né, que nós não somos advogados de imigração, nós não entendemos de leis trabalhistas, nós não estamos aqui dando nenhum tipo de consultoria em relação à imigração, ok? Nós estamos aqui contando como foi o nosso processo, as nossas etapas e as nossas dificuldades nesse processo, tá bom? Recapitulando o que nós falamos no último vídeo, sobre a documentação, né? Então, tem em mãos a documentação, a gente passou por uma gama de documentos necessários, cuidado com algumas pegadinhas, a pegadinha da união estável, a pegadinha da padronização do seu currículo em relação aos demais documentos, faz aquela listinha, se você é CLT, faz aquela listinha, vai facilitar bastante aonde você trabalhou, período, as funções que você fez, salário. Isso vai te ajudar a comprovar tempo de experiência, isso vai te ajudar a comprovar as questões salariais, né? Ao invés de pedir dessa lista as informações para cada uma das empresas por onde você passou, lembra que uma alternativa pode ser a carta do contador, né? E é isso, basicamente. Tá? Para hoje, o que a gente vai falar e começar falando aqui? Preciso ou não preciso de um advogado de imigração? A resposta teórica é não. É possível fazer todo o processo você mesmo, eles chamam de self-petition, né? Você pega toda a documentação que está no site da imigração, da USCIS, e você tem como fazer o processo é, por conta própria, né? Eu vou deixar um vídeo bem interessante sobre esse assunto na descrição do canal Imigre Fácil, onde eles explicavam sobre essa questão de fazer ou não com advogado de imigração. E para quem está pensando em fazer por conta própria, né, que também é uma possibilidade, tem um canal que eu estava na época procurando informações sobre isso, da Ana Madureira, que ela aplicou completamente sozinha, né, brasileira. Ela não aplicou do Brasil, mas ela aplicou completamente sozinha, então ela dá umas dicas boas, tá? E para quem está pensando em seguir esse caminho, como eu disse, tem bastante documentação interessante no site da própria imigração. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Tem um que é relacionado a todos os vistos, né, de imigrante, um site interessante deles, e aí tem algumas informações relevantes ali, até para as próximas etapas. Tem um site interessante também sobre o I-140, né, que é o formulário que esse visto EB2NW, você precisa preencher ele para dar entrada no seu processo. E tem um passo a passo ali também que aparece na imigração. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, esse aqui é um dos documentos que ele fala sobre os vistos EB, ou E2, né? E aí aqui tem os primeiros passos, o E1, E2, E3, todos eles, taxas, uma questão de taxas, a documentação necessária, como é que é entrevistas, exames médicos, a partir de vacinação, né? Muito importante. Então, tem aqui várias questões interessantes, tá? O segundo que eu separei para mostrar aqui é relacionado ao I-140. Eu vou deixar os links todos na descrição, né? Mas como que
explicando como que você basicamente preenche o formulário, né? Então tem algumas informações interessantes aqui sobre isso, né? E por último, existe esse passo a passo do processo imigratório, né? E que ele vai colocar todas as informações para cada passo, ele vai informando, né? Algumas questões. E aí, ó, o processamento, as taxas, os documentos, como que você submete os documentos, escaneia a entrevista, preparação, a entrevista e depois a entrevista. Então, todos eles são realmente bem interessantes, tá bom? Eu vou deixar aqui também na descrição para vocês. E aí, assim, dá para fazer sozinho, né? O que que eu, Rodrigo, né, diria nesse quesito, tá? Eu faria sozinho? Não, eu não faria sozinho. Mas isso é uma questão minha, né? Assim como eu saio de casa, estrago o carro, eu abro o capô e não entendo nada do que está ali, eu vou chamar um especialista nesse assunto, eu fiz a mesma linha de raciocínio para imigração, não é? É, eu entendo todos os pormenores daquele monte de formulário que tem que preencher, porque quando você olha ali, I-140 é uma coisa, mas no meu processo, teve uns 4 ou 5 formulários que são necessários. Tipo, tem um formulário que é só para tu receber a comunicação por e-mail, mas não ia saber que existe esse formulário. Então, eu recorri a um profissional dessa área, né? Esse é o meu caso, é o que eu penso a respeito, né? Mas cada um, obviamente, vai seguir o caminho que atender melhor, né? Eu acho que só tem um ponto que assim, aí eu posso dizer, sim, é uma recomendação, chega a ser até mais forte do que uma recomendação, mas assim, entrar ilegalmente no país está completamente fora de cogitação, assim, esquece a alternativa, o pessoal fala, mas tem alternativas, né, diferentes, essa história de coiote, não sei o quê, esquece isso aí, assim, ó, é, é, é tão caro quanto, pelo que dizem, né? E imagino que é muito perigoso, muito perigoso. Não faz sentido você arriscar a vida sua ou deixar a família desamparada, alguma coisa nesse sentido, para, primeiro, pagar quase a mesma coisa que você vai pagar um advogado para entrar pela porta da frente, e segundo, é começar num país novo do jeito errado. Então não faz sentido. Então, isso aí, assim, ó, completamente fora de cogitação. Tá? Inteiramente, por favor. Bom, como eu estou falando aqui do meu caso, então eu decidi fazer por empresas de imigração, né, essas assessorias ou um advogado, enfim. E aí, só algumas dicas aqui, tá? A primeira que eu dou é assim, cuidado, se você for por essa linha, cuidado com uma assessoria que te promete 100% de aprovação. Isso não existe 100% de aprovação. Mas eu vou gastar um valor alto, né, para não ter certeza, para não ter garantias. Sim, vai gastar um valor alto para não ter garantias. É uma aposta, né? Como qualquer outra, envolve riscos, tá? Então, assim, mas é porque a assessoria tal me garantiu 100% de aprovação porque eles têm um contato dentro da imigração. Pode. Isso não existe, tá? A segunda coisa que eu posso te dizer, assim, cuidado com as assessorias que cobram caro demais, tá? Todas as que a gente consultou na época estavam num range padrão de valores, tá? Estava entre 9, 9,5 ali e 16 mil. Todas estavam mais ou menos nesse patamar, sabe? Aí, se você vai pegar uma assessoria, não, mas eles me cobram 3, tem alguma coisa errada. Não, mas eles me cobram 32 com 100% de garantia de aprovação. Tem alguma coisa errada. Então, sim, ó, todas elas, os valores de advogados aqui são meio padronizados e todos eles ficaram nessas faixas, né?
Então, até eu colocaria um range assim, coloca entre 8 e 16, que é para não ter erro, foi o range onde a gente viu quase todo mundo aplicando. Até tem próprios advogados no YouTube falando sobre essa questão, então cuidado. O que você vai negociar? Algumas parcelas, né, em algumas vezes, outras parcelam em 2 etapas, você paga um tanto quando entra com o pleito e uma segunda parte quando é aprovado na primeira fase, por exemplo. E tem outras que incluem no pacote uma segunda tentativa gratuita. Ah, se foi negado na primeira tentativa, eles vão lá, vão ajustar o seu pleito e vão entrar novamente. Então, tudo vai da negociação. Tá? A terceira coisa que eu te diria é o pleito imigratório, ele é único para cada pessoa. O advogado ou a assessoria que fez o seu pleito, ele é único para você. Então, assim, você tem que exigir o direito de ver o pleito, né, por inteiro antes dele ser encaminhado. Ele é teu, você pagou por ele. Então, né, a gente ouviu falar de alguns que eles não querem me mandar uma cópia, não querem. Não, o pleito é seu, você pagou por ele, né? E eu diria para fazer, como tudo na vida, né, pelo menos 3 orçamentos, digamos assim, 3 consultas ali para ter certeza de qual visto você vai aplicar. Né? Isso é importante. Vamos dar início ao nosso programa, né? Hoje falando um pouquinho sobre essa primeira fase. Vai ser bem bem superficial, assim. Eu não pretendo entrar em detalhes sobre cada uma dos pedaços que foram feitos na montagem do meu pleito, porque cada pleito vai mudar, pode ser que as etapas sejam diferentes. Eu só quero demonstrar aqui como é que foi o nosso caso. Pois bem, os custos associados, então, como é que foi? Né? Quais foram as etapas? Tá? Então, assim, lembra que eu falei, né? Tem todo um levantamento de informações. Se você pegou as dicas do nosso vídeo anterior, você já vai ter vários documentos em mãos, isso pode te agilizar, tá? Eu estou falando aqui do nosso pleito, ok? E o que estava nessa primeira etapa, né? O que está incluso nesse valor? Né? Esse valor em dólares, obviamente. E o que está incluso aqui dentro? A consulta inicial que a gente fez com a assessoria, né? Cada uma tem um valor. Normalmente o valor está incluso no total do contrato do pleito, tá? Aí a contratação do processo, né? Eu fiz associações profissionais com algumas instituições aqui, porque no mercado americano isso é bem visto, então eu acabei fazendo antes de entrar, né, com o processo. Eu fiz 2 associações, as traduções juramentadas, né? Tem vários documentos que estarão em português, se você precisa fazer a tradução juramentada. A tradução, eu fiz 4 traduções juramentadas, não significa que foram 4 vezes fazendo. A quantidade de folhas muda, né? Depende da quantidade de documentos que você precisa traduzir. Se não me engano, acho que eu paguei na época $15 por folha. Então, isso também pode variar, né? Então, está tudo incluso nesse valor, tá? A Expert Opinion Letter, que é basicamente depois que você tiver com todo o currículo formado, pronto, eles vão, a gente normalmente contrata uma empresa, pega esse currículo, uma empresa não, né? Porque, pelo que eu entendi, são pessoas que fazem esse trabalho, pessoas completamente independentes da onde você contratou, né? O meu foi um professor de uma universidade americana, eles pegaram o currículo, né? Pegaram a história profissional toda, enviaram para ele, e ele faz isso há muitos anos, e ele avalia, pelo que ele está lendo ali, a sua área, a sua experiência, a sua graduação e tal, ele pega todas essas informações, né? Ele vai
fazer um documento dizendo assim, ó, se ele acha que você é ou não elegível para um National Interest Waiver lá, para ser de interesse nacional, né? Tem os quesitos ali que ele tem que avaliar. E se ele achar que sim, ele mesmo já gera uma carta de recomendação para você, né? Isso acaba se transformando numa carta de recomendação. Tá? Então, está incluso nesse valor. E a Academic Evaluation, que é pegar o seu histórico profissional de novo e o histórico acadêmico e juntar tudo isso e fazer um depara em relação você tem uma graduação e mais uma certificação e mais 15 anos de experiência. Isso, fazendo um depara com o mercado americano, é equivalente ao quê? É equivalente a uma pós-graduação na carreira tal, na profissão tal. Então, eles fazem isso, né? Isso tá incluso normalmente no processo, mas é pago à parte. Tá? Então, é isso que estava no nosso processo. Tá? Com base de todos esses levantamentos de informação, então, todos aqueles documentos que você já levantou, mas todas essas questões aí, é feito daí sim a montagem do processo pela assessoria, pelo advogado, né? O pleito de fato. O pleito, nós estamos falando, é um documento. Pode ser que dê 300, 400, 500 páginas. Depende, tá? Então, eles vão pegar toda essa documentação, todo o Academic Evaluation e o Expert Opinion Letter, todas as suas cartas de recomendação, então aquelas que você estava pensando nos contatos, você vai ter a fase de fazer contato com as pessoas, de criar a carta de recomendação, conforme as instruções do advogado ou da assessoria, de fazer, revisar isso junto com a pessoa, e depois ainda tem que traduzir essas cartas se elas estiverem em português. Então, todo esse processo está incluso na montagem, né? Isso leva um tempinho, tá? A professional ou a business plan, que é o que você quer fazer, o que você pretende fazer quando chegar nos Estados Unidos. Você tem que vender isso para a imigração. Então, se o seu caso é para abrir empresa, expandir empresa, alguma coisa nesse sentido, é o business plan. Se você pretende vir aqui para trabalhar para empresas americanas, para vender o teu expertise, para servir empresas americanas, professional plan, né? Eu ouvi muita bobagem assim na época de que professional plan esquece, quem tiver não vai ser aprovado, é só o business plan tem peso maior. A gente fez o professional plan e foi aprovado, soube se vender bem. Não sei exatamente de onde veio essa teoria, mas, né? Estudos de mercado, então, como um dos fatores lá do EB2 é você ser um profissional acima da média, e os profissionais acima da média ganham acima da média, normalmente, foi feito um estudo de mercado de quanto que seria o salário de um profissional da mesma área que eu, no mesmo nível que eu, na mesma cidade, né? E quanto que seria mais ou menos a média salarial. Então, foi feito todo esse estudo de caso, foi colocado, tá? E a cover letter, que é daquelas 500 páginas, né, do pleito, não tem como um agente de imigração ler aquilo, dizer que ele tem 50 minutos para ler e aprovar ou não cada processo. Pelo menos foi o que eu ouvi falar na época. Então, não tem como ele ler aquilo. Então, dessas 500 páginas, é feito um resumo, o meu deu 38 páginas, falando só os pontos principais e fazendo referências aos anexos que estariam no pleito. Se ele quisesse ter mais informações sobre o item A, B ou C, ele iria no anexo. Tá? Então, para a gente começar o nosso fluxo, é isso aqui, né? A montagem do pleito, tá? Tá aí o custo que mais ou menos vai custar essa primeira etapa, né? No meu caso, levou 4 meses entre eu ter as documentações todas e tal e montar todo esse pleito, né? Entregar tudo para montagem, deixar ele prontinho, redondinho, para a gente poder enviar. Lembra que eu caí na pegadinha da União Estável, perdi um mês
e pouco aí, né, nessa questão. Eu levei bastante tempo para as cartas de recomendação, né, para escolher as pessoas, né. Bastante tempo tentando contatar empresas, para questão do tempo de experiência, né, aonde eu podia ter usado a carta do contador e em uma semana estava pronto. Então, só lembrando esses pontos, sim, tá? Era isso, assim, eu não vou entrar, como eu disse, nos detalhes. Se alguém tiver interesse, assim, a gente contar um pouquinho mais sobre alguma das etapas, de novo, a gente pode falar, mas é do nosso processo específico, e isso vai mudar de acordo com a assessoria, com o advogado, com a estratégia. Se o seu é professional business, talvez isso vai mudar, né? Então, isso é muito particular de cada processo, tá? Para a próxima etapa, né? O que a gente vai falar? Sobre o envio de todo esse pleito para a imigração, né? Então, note que até agora a gente nem chegou na imigração, nem entrou na fila, né? Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre esse envio e o que você já precisa se preparar enquanto estiver nessa montagem para essa próxima etapa. Reserve um dinheirinho porque você vai ter que pagar para protocolar o pleito junto à imigração, tá bom? No mais, era isso, pessoal. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.